Olá, tudo bem? Na minha carreira, que já vão aí para quase 30 anos, né, de estrada, eu conheci vários tipos de vendedores. Na verdade, vários tipos de profissionais. Vendedores, executivos. E eu posso resumir em três grandes grupos. O primeiro grupo é dos sensatos, aqueles profissionais que razoabilizam tudo, sabem explicar por que as coisas são como são ótimos para dar explicações, mas péssimos de resultados. No outro grande grupo você tem os loucos, esses são realmente malucões, né? São aqueles que acham que podem fazer todo tipo de coisa, não tem, na verdade não razoabilizam nada, não precisa ter senso de lógica nenhuma. O cara acredita no que vai acontecer e pronto. É um otimista inveterado. É bom por um lado, mas por outro lado o cara vive num mundo de fantasia, né? Vive num mundo de Alice. Tem muitas coisas que é óbvio que não vai dar certo, mas o cara enfia na cabeça que vai fazer e não tem nenhum tipo de planejamento. E tem o terceiro grande grupo, que é aquele formado por pessoas que conseguem equilibrar esses dois extremos. Qual é o seu grupo? Quer saber mais sobre isso? Fica aqui comigo. Então, vamos separar essa conversa por grupos para você entender exatamente as características de cada um e de repente você vai conseguir se ver em algum deles ou talvez em todos eles, né? O primeiro grupo, que é o grupo dos sensatos, esse é o mais comum, tá? Esse é aquele grupo formado por pessoas que têm um bom nível, gostam de acompanhar as notícias, estão por dentro do mercado em que trabalham. Normalmente são pessoas que acabam ganhando ascensão dentro das empresas, sabe? Você vai ver muitos supervisores, gerentes nesse nível, nesse grupo dos sensatos, que são as pessoas mais fáceis de você tratar. São pessoas que falam com você coisas que são razoáveis, são pessoas que trazem ideias que quase dá para você apalpar, assim, sabe? Quase dá para pegar de tão lógico que é. Então, essas pessoas sensatas, elas dão sentido às coisas. Isso é muito bom, né? São boas de planejamento. Só que elas têm um lado muito, muito negativo, que elas são absolutamente céticas sobre aquilo que elas não conseguem visualizar aqui, elas não conseguem razoabilizar, entende? Então aquilo que elas não conseguem explicar, elas também não conseguem aceitar. Elas são ruins, portanto, de visualizar metas, elas são ruins de jogar a bola lá na frente para correr atrás. E às vezes, muitas vezes, para você construir alguma coisa, você parte simplesmente da tua intuição e da sua vontade de fazer. Não há razão nisso, não. A intenção pura e simplesmente. Você tem uma intenção de fazer aquilo, claro, e aí você vai fazer um planejamento e tudo mais, mas nem sempre as coisas são tateáveis, sabe? Nem sempre as coisas são perceptíveis ao nível da razão. Então, esse tipo de gente costuma reclamar demais, né? Costuma explicar demais o porquê que não dá para fazer, costuma explicar demais quais são os obstáculos que existem. São ótimos advogados do diabo, né? São aqueles que colocam os empecilhos e vão pontuando um a um. Eles passam
noites pensando nos empecilhos, pensando por que não vai dar, e eles vão tentar te convencer de todas as formas de que eles têm razão, porque afinal de contas estão baseados em números, estatísticas, notícias da televisão, leitura de coisas do mercado, enfim. Como eu disse, são sensatas, razoabilizam tudo. Talvez você seja esse tipo de pessoa, esse tipo de vendedor, supervisor, gerente, até mesmo um diretor. Mas esse tipo de profissional, ele é um profissional que nunca vai te surpreender. Ele vai te entregar só aquilo que você achava que ele poderia te entregar mesmo. Não te traz surpresa nenhuma. Agora vamos falar um pouquinho do segundo grande grupo. Os loucos, os insanos. Bom, esse é o grupo, é fácil de você conhecer um insano, né? Um insano, você olha pra cara dele, ele tem cara de louco já. Você conversa com ele, aí você tem certeza que ele é louco mesmo. Porque o cara vive fora da caixa, não fala coisa com coisa, não fala lé com cré, ele acredita em tudo. Qualquer meta que você der, o cara fala, vamos embora. O cara é uma empolgação pura e nem sabe como é que vai fazer, como é que vai deixar de fazer. Ele é aquele motivado, eternamente motivado, sabe? Mas a deficiência desse tipo de profissional é que falta nele, muitas vezes, a capacidade técnica mesmo, falta nele competências. Ele é pura motivação, então ele acredita que só com a força da motivação ele faz tudo, né? E falta tudo nele, ele só tem a motivação. Então, desculpa o termo, mas sabe aquela história do burro motivado? É isso, é bem isso mesmo. É aquele cara que, é pau para toda obra. Pode chamar que ele vai encarar qualquer coisa que você falar. Mas não vai realizar também, porque falta tudo. Falta toda a estrutura por trás disso, entendeu? Faltam as competências. Se ele tiver por trás dele um grande executivo, um grande professor mesmo e líder que o direcione para o objetivo, é bem possível que ele consiga, porque ele tem a motivação. Só que o executivo ele vai se cansar, porque ele vai ter que carregar nas costas esse cara o tempo todo, porque ele nunca vai ser capaz de fazer nada sozinho. Porque esse tipo de profissional hipermotivado e insano, né, ele não vê necessidade de desenvolver as competências. Então, tanto faz para ele, sabe? Ele segue como dá. Então, também, profissionalmente, não cresce, entende? E agora vem o crème de la crème, né? Agora vem o terceiro grupo, que é o grupo mais realizador. É aquele grupo que conseguiu reunir a energia, né, e a fé do motivado, do insano, mas ele tem as competências, né, a capacidade de estudo, capacidade de evolução do sensato. Ele sabe razoabilizar também, ele entende a necessidade do planejamento. Então ele pega essas duas extremidades e une aqui, funde aqui. Esse é o profissional que toda companhia precisa. Esse é o vendedor que todo grupo precisa ter. É esse o cara que você precisa tentar se tornar, né? Você precisa estudar sem parar, incessantemente. Nunca mais você vai parar de estudar. Você vai estudar, estudar, estudar. Você vai se renovar, renovar, renovar. Você vai se reinventar, reinventar, reinventar. Você vai o tempo todo ganhar mais e mais competências. Ao mesmo tempo que, do outro lado, você precisa deixar a chama, né, da esperança, a motivação sempre acesa. Você tem que ter um quê de louco. Tem coisas que parte da loucura, sabe? Se você olhar bem para a nossa vida, tudo que você tem de mais espetacular, né, de mais legal, que mais mudou a vida da raça humana, essas coisas partiram da cabeça de malucos, mas malucos que souberam razoabilizar, né?
Eles fizeram exatamente o que eu estou propondo a você que faça. Pegar os dois extremos e fundir aqui, ó. Mas você tem que ser maluco para pensar em construir um avião. Hoje você voa no avião, mas pensa, você sair do zero e construir um avião. Você conceber um avião na sua imaginação, telefone, computador. Não, vamos para coisas mais simples ainda, mais básicas ainda. Pitágoras fez o teorema de Pitágoras. Provavelmente você nem sabe como é que Pitágoras chegou no teorema de Pitágoras. Talvez alguns de vocês aí não sabem nem o que é o teorema de Pitágoras. E uns outros aí sabem, mas não sabem usar. Então, você vê, o mundo, ele é como é por causa desses malucos que souberam condensar suas maluquices num planejamento estratégico. Essas são as pessoas que mudam o mundo. Esses são os profissionais que o mercado tem sede e fome todo o tempo, né? Então você aí que é o reclamão de plantão, aquele que sabe explicar tudo, sabe explicar por que as coisas acontecem como acontecem, eu preciso te dar o recado, cara. O mundo não precisa de você, não. Não pelo menos do jeito que você é hoje, né? Você não serve para nada, você é um jornal do dia de ontem. Você só conta como as coisas são. Ninguém precisa disso, sabe? Você, ô malucão, que vive no mundo da ilusão, o mundo também não precisa de você, não. Não do jeito que você é, pelo menos, né? Porque você só vive na fantasia. Você vive no mundo de Alice, você vive em outro planeta. Você não faz parte dessa existência, desse mundo telúrico aqui. Não dá, as pessoas não conseguem conviver com você porque você não fala nada com nada. Você não realiza nada, pô. Então, as companhias não precisam de vocês dois. Vocês dois são inúteis. Para valer alguma coisa, tem que juntar vocês dois. Então, esforcem-se. Esforcem-se para compreender que nós precisamos encontrar o equilíbrio. A gente precisa se fundir. Nós precisamos da loucura e precisamos da sensatez também, né? E você do grupo que já entendeu isso, que já é maduro o suficiente para juntar essas duas pontas, toma bastante cuidado para não deixar uma sobrepujar a outra. Como eu disse, nós precisamos de equilíbrio. Vai ter momentos que você vai dar uma de maluco e vai perder o chão. Vai ter outros momentos que você vai ser o cético total e vai acreditar só no que os seus olhos veem. Então, nós vivemos nesse paradigma, sabe? A gente vive nessa dualidade. Uma hora estamos aqui, uma hora estamos aqui, uma hora estamos aqui, uma hora estamos aqui. Nós precisamos parar com isso. A gente precisa encontrar uma maior estabilidade. E quando eu falo nós mesmo, tá? Eu me encaixo nisso também. Tem hora que eu sou maluco, tem hora que eu sou sensato. Eu fico o tempo todo tentando equilibrar esses dois caras que existem dentro de mim, né? Para poder achar o chão. Agora nós vivemos um momento de pandemia. Pô, é difícil você ser sensato no mundo de pandemia, né? Porque você só vê desgraça, cara. Você só vai enxergar o porquê que as coisas não podem acontecer. Por outro lado, é difícil também você ser totalmente maluco no mundo de pandemia, porque você pode, sabe, você pode simplesmente piorar as coisas. Então, se existe uma hora que a gente tem que encontrar esse equilíbrio, a hora é agora. Certo? E como é que você acha esse equilíbrio? Ele já está aí dentro de você. Você só precisa trazer essas duas pessoas, esses dois seres que habitam já dentro de você e botar eles para conversarem. Bota o maluco para conversar, o doidão para conversar com o sensato aí, entendeu? E chega num consenso, faz um planejamento. Se você não consegue fazer um planejamento de longo prazo, faz de curto prazo pelo menos, né? Organiza a tua vida, porque o sensato é perito nisso, em organizar as coisas. E você, malucão, dá um pouco de esperança para o sensato que nesse momento está desesperado. Esse momento da pandemia é um transtorno, é um martírio para o sensato, porque o sensato não sai do lugar. O sensato, ele está ali dentro de casa, anotando
todas as razões dele estar se lascando. Por que que as coisas não estão acontecendo com ele? Né? O vendedor sensato. Você está aí dentro de casa, falando por que que não dá para você visitar seus clientes, o dinheiro que está acabando, por que que o comércio está todo fechado, então você não consegue vender nada, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que você vai conseguir com isso? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Você vai piorar muito a sua situação. Certo? Então vamos lá, gente. Um pouco de maluquice sempre faz bem e um pouco de sensatez sempre faz bem, né? Junta essas duas coisas e sucesso. Nós temos grandes oportunidades ainda nessa vida, sempre teremos. Crise também é época de oportunidade. Então vamos tirar o leite dessa pedra que a vida colocou pra gente, certo? Boa sorte e boa construção aí.